Senhor presidente, deputado Rafael Leitoa, é que o deputado Wellington fez uma intervenção, tenho certeza que não foi de má vontade. Começo, deputado Wellington, fazendo um breve comentário sobre algumas de suas palavras com relação ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Primeiro, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior foi à Barra do Corda participar de um evento no fim de semana, no seu horário de descanso, e é direito de todo e qualquer político participar de atividades políticas, seja da política do seu município, seja da política estadual. O prefeito Edivaldo é prefeito da capital, é um militante político, foi inclusive deputado federal, e é absolutamente legítimo que ele participe. Me estranha até, Vossa Excelência, um deputado que anda muito no Maranhão, criticar quando um político sai da sua cidade para fazer política, que é algo, aliás, fazer política é algo positivo. É muito bom que os nossos políticos sejam, os nossos políticos que são gestores municipais, sejam, além de gestores, sejam também militantes políticos. Com relação à sugestão de Vossa Excelência de que o prefeito deixe a prefeitura, é até desrespeitoso com relação à população de São Luís. O prefeito foi reeleito pela maioria da população. É vontade do povo de São Luís, da maioria do povo de São Luís, foi que reelegeu o prefeito. E se em algum momento o prefeito tivesse que se ausentar, e aliás ele está em São Luís, eu estive este mês 2 vezes com o prefeito no gabinete dele. O prefeito não está escondido, está administrando uma cidade com problemas, evidentemente, problemas esses que são agravados no inverno, mas ele está presente, em nenhum momento sumiu, está no seu gabinete despachando todos os dias, quando não está no gabinete, está na rua. Essa sugestão de que o prefeito peça para sair nem combina com a postura sempre equilibrada que Vossa Excelência tem. E se o vice ocasionalmente precisasse assumir, e todos sabem que constitucionalmente a função do vice-prefeito ou do vice-governador ou do vice-presidente da República é substituir eventualmente o titular do cargo, quando for necessário, ou em definitivo, quando houver a vacância do cargo. Mas, se em algum momento o prefeito precisar ocasionalmente se ausentar por alguns dias, se tem alguém preparado, equilibrado para responder pela prefeitura durante aquele período, é o vice-prefeito Júlio Pinheiro. Mas o Júlio Pinheiro foi eleito vice-prefeito da capital e cumpre com muita decência o mandato de vice-prefeito. Inclusive, na grande maioria dos eventos da Prefeitura de São Luís, está lá presente o Júlio Pinheiro, participando do evento na condição de vice-prefeito. Isso quando não está, inclusive, representando o prefeito por conta de algumas coincidências de horário, o prefeito em um evento, o vice-prefeito em outro. Mas não podia deixar de me pronunciar sobre algumas palavras de colegas deputados, ainda com relação a esses episódios decorrentes da Operação Lava Jato. Eu, reiteradas vezes, disse nessa tribuna que a Operação Lava Jato é necessária para o Brasil. O governador Flávio Dino disse isso, inclusive, na imprensa nacional, deputado Wellington. Defendeu a Lava Jato, falou que era importante, que o trabalho que o juiz Sérgio Moro estava presidindo à frente da Lava Jato é importante para o Brasil, para que nós possamos realmente passar o país a limpo e combater a corrupção. Mostrar que a impunidade ela não é mais regra e que a lei existe para todos. Isso o governador disse aqui, disse nas suas redes sociais, disse na Folha de São Paulo, disse no Estadão, disse na Globo News, foi lá e falou para o Brasil inteiro essa opinião. Assim como nós criticamos quando entendemos que houve excesso, quando entendemos que o juiz Moro cometeu excesso, quando percebemos que ele estava exorbitando as suas atribuições de juiz. E repito aqui um caso que já citei, quando grampeou a presidente da República, aquilo foi flagrantemente ilegal. Não se pode grampear a presidente da República, a menos que houvesse permissão
do Supremo Tribunal Federal. Aquilo teve um objetivo político, quando foi grampeado e divulgado, inclusive isso foi criticado por ministros do Supremo Tribunal Federal, quando foi não só feito o grampo, como foi divulgado de forma ilegal aquele grampo envolvendo a então presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula. Os excessos cometidos pela Lava Jato, o que pode acontecer com isso é que este trabalho que vem sendo feito e que tem sido útil ao país, pode jogar, os excessos podem jogar a operação fora. Juristas já têm advertido que quando se cometem excessos, e quando se faz vazamentos seletivos não autorizados pela Justiça, isso pode comprometer lá na frente, provocando inclusive nulidade de vários atos dessa operação. Não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que a operação chegue ao seu desenrolar, que os culpados sejam punidos, que todos sejam punidos. E agora faço um breve comentário sobre as sugestões que o deputado Braide fez. Quanto à celeridade, o maior interessado que a apuração seja feita de forma célere é o governador Flávio Dino, que é um homem honrado, um homem decente, que se viu, em um determinado momento, sendo colocado sob suspeita. Ele próprio já disse que quer que apure rápido para que a verdade se restabeleça e ele não fique nesta vala comum, que é sonho de muitos. É sonho de muitos, concedo já a parte do deputado Bira, é sonho de muitos pegar e transformar todos os diferentes em iguais. E eu bato no peito, deputado Bira, antes de lhe conceder a parte, digo que bato no peito com toda a convicção de que o governador Flávio Dino é um homem sério, que não teme investigações e que em nenhum momento agrediu o Judiciário ou o Ministério Público. O que ele disse pelas redes sociais, com notas oficiais, assim como fez, e a deputada Andréa citou o governador Alckmin, assim como fez o governador Alckmin, se manifestou publicamente, se defendeu, foi se defender. Agora, se ele o fez e o faz de forma mais veemente, é porque é um homem corajoso, que não tem complexo de jabuti, deputado Rafael, que quando apanha ou quando se sente em perigo, esconde o pescoço, esconde a cabeça. O governador se sentiu ultrajado, agredido, injustiçado e foi para falar. E falou nos veículos de comunicação que dispõe, inclusive na TV Mirante. Um repórter da TV Mirante, o Alex, foi entrevistá-lo e ele deu a entrevista. E isso não foi um favor, porque a televisão é uma concessão pública. Tem a obrigação de trabalhar pela boa informação. Aliás, faço um parênteses, deputado Adriano, até estranhando que Vossa Excelência reclame do governo estar anunciando na TV Mirante. Vossa Excelência devia ser o último a fazer esta reclamação. Vossa Excelência devia, inclusive, aplaudir que o governo do Estado tenha voltado a anunciar, como um importante anunciante que é do sistema Mirante de Comunicação. Concedo a parte, deputado Bira. Deputado Otelino, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e, mais uma vez, reiterando a defesa que temos feito em relação ao governador Flávio Dino. O que fazemos com muita tranquilidade, com muita transparência e com muita firmeza. Ao contrário de outros que vêm aqui agora acusar o governador, mas não têm a coragem e nem a transparência de defender os seus. Né? Não defendem, porque não se sentem em condição de fazer essa defesa. Mas nós fazemos, porque temos convicção em relação a isso. Então, nós sabemos que você falou, Vossa Excelência falou de jabuti, né? Vossa Excelência sabe que jabuti na árvore ou foi enchente ou mão de gente, né? Então, esse é um caso típico, que certamente será esclarecido, e a sociedade vai tomar conhecimento da verdade, e a verdade é só uma. O governador não tem participação nesse tipo de coisa. Eu me lembro que eu fui vítima aqui de uma situação, e é oportuno relembrar. Eu fui acusado de condenação no Tribunal de Contas da União. Estava aqui tranquilo, em paz, fazendo a minha legislatura aqui na legislatura passada, de repente, aparece uma decisão com meu nome. E eu achei estranho aquilo, se eu não respondi por nada. Não tive sequer o direito de me manifestar em momento algum, não sabia de nada.
Aí, de repente, aparece uma decisão contra mim. Eu digo, espera aí, tem alguma coisa errada. E a gente foi atrás das informações, depois de muito apanhar aqui, de ser agredido de todas as formas, a verdade, quando veio nua e crua, límpida, clara e cristalina, dando conta de que aquilo não tinha nenhum fundamento, porque se tratava de coisas da gestão anterior na Delegacia do Trabalho e nada tinha a ver com as minhas decisões enquanto delegado do trabalho, à época, quando fui gestor daquele órgão. Ou seja, são coisas que, infelizmente, quem está na política tem que enfrentar. O governador está enfrentando, mas está enfrentando com altivez. Vossa Excelência faz uma referência muito elucidativa, né? Quando usa essa figura de linguagem do complexo de Jabuti. Ele não se escondeu, ele está assumindo, deputado Wellington, ele está colocando claramente os seus esclarecimentos e respondendo até mesmo à TV Mirante. Ele podia não responder, ele podia se esconder, mas ele assumiu a responsabilidade de dar os esclarecimentos e recebeu a TV Mirante, deu a entrevista, por sinal uma entrevista muito esclarecedora, tanto é que ele usou para divulgar sua posição a quem quer que possa interessar. Portanto, é essa atitude, é essa postura que a gente espera de um homem público, de uma pessoa séria e que tenha responsabilidade com o interesse público. Portanto, eu sei que o objetivo maior aqui é o que foi dito. Querem colocar todo mundo no mesmo bolo. Esta é a festa que eles querem fazer. Comemorar todo mundo no mesmo bolo. Mas não vão conseguir, deputado Otelino. Vossa Excelência sabe, tanto quanto eu, não vão conseguir esse feito e nós vamos atravessar esse período de turbulência que temos que reconhecer que são momentos difíceis para o Brasil e nós precisamos superar este momento para criar uma agenda realmente positiva em que a população possa ser beneficiada com aquilo que interessa do poder público. Infelizmente, o que a gente assiste hoje é lamentável em todo o país, é preciso que haja realmente investigação, é preciso que se aprofunde, que se puna os responsáveis, tudo isso nós queremos. Agora, tem que separar o joio do trigo. Nós não podemos aceitar injustiças, nós não podemos aceitar que qualquer bandido, vai lá e apresente uma fala e aquela fala já se transforma em verdade. Não pode ser assim. O devido processo legal não recomenda isso. Não recomenda isso. Não é a voz de um bandido que vai incriminar uma pessoa inocente, de maneira alguma. Nós não podemos aceitar isso. Então é preciso que haja responsabilidade na condução desses processos para que a gente possa conhecer realmente a verdade sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Mas quanto ao governador Flávio Dino, nós estamos absolutamente tranquilos. E eu queria ver a mesma disposição que tem o governador naqueles que fazem parte do grupo que ocupa a tribuna para acusar o governador. Por que não fala? Por que o ex-presidente Sarney não fala das acusações que ele vem sofrendo? O ex-governador Lobão, o senador Lobão, eles tinham que estar falando também. É isso que a população espera, que haja esclarecimento, que haja resposta. E o governador tem agido corretamente, porque é firme na sua convicção de que nada tem a ver com esses malfeitos. Ele é firme nessa convicção. E eu acompanho a convicção do governador, porque conheço há mais de 30 anos. Não tem nenhuma dúvida da sua lisura, da sua honestidade, da sua seriedade no trato da coisa pública. Nenhuma dúvida. Portanto, é algo que a gente precisa reforçar e Vossa Excelência está de parabéns e eu cumprimento Vossa Excelência por reforçar essa defesa, que é uma defesa de todos nós, que estamos aqui nessa casa e nunca subimos para tripudiar sobre nenhum aqui que foi acusado, nenhum. A base do governo não fez isso. Nós acompanhamos silenciosamente, respeitando as autoridades que estão fazendo o seu trabalho, enquanto o outro lado tenta fazer essa festa de colocar todo mundo na vala comum. Não vão conseguir. Na política pode ter pessoas ruins, mas tem pessoas boas, sérias e compromissadas. E o governador Flávio Dino é uma delas. Muito obrigado pela parte. Agradeço pela parte, deputado Bira. Peço que incorpore ao meu pronunciamento, já partindo para a finalização desta fala, o deputado Bira tocou num ponto fundamental,
que inclusive eu já disse isso nesta tribuna. Nós temos que ter muito cuidado para que a hipocrisia não passe a imperar. Discursos fáceis, que hoje, inclusive, eu vi um ou dois aqui, um dos discursos, inclusive, e faço a crítica de forma muito respeitosa, fez aqui muitas festas à Operação Lava Jato, e eu concordo que ela é útil para o Brasil, mas quando nós enquanto nós não tivermos a coragem de fazer essas observações dos excessos, e eu não os estou fazendo hoje, deputado Adriano, Vossa Excelência deve ter ouvido pronunciamentos meus aqui em outros momentos, fazendo crítica aos excessos cometidos. Se nós não tivermos coragem de fazer isso, nós pagaremos e o país pagará um preço caro por isso. Não existe autoridade acima da lei, nem deputado estadual, nem deputado federal, nem governador, nem juiz e nem promotor, nem delegado de polícia. Todos estão submetidos a um regime jurídico e precisam compreender as suas competências. Quando um poder começa a se sobrepor sobre o outro e a fazer com que o outro fique menor, é ruim para o Estado Democrático de Direito, é ruim para a democracia. E é importante que nós, independente de lado político, tenhamos consciência disso. E, deputado Bira, Vossa Excelência tem razão. Aqui nós, e eu já vim diversas vezes a essa tribuna, evitei fazer pré-julgamentos, por exemplo, sobre o senador Lobão, que nenhum deputado de oposição se prestou a usar uma dessas duas tribunas para defender. Eu até fiquei esperando, senador, aliado de uma vida do Grupo Sarney, ninguém se prestou a defender. Eu nunca vi esta tribuna dizer que o rei das delações, que é o senador Lobão, que está em todas, ele não conseguiu ficar fora de nenhuma. Eu nunca vim aqui para acusá-lo de ser criminoso. Por quê? Porque é preciso que respeite o devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal já instaurou o inquérito para apurar. Ele será ou não indiciado, e eu não estou antecipando aqui o que vai acontecer. Deputado Otelino, ninguém está acusando, a oposição não está acusando o governador Flávio Dino de ser culpado. Nós não estamos culpando o governador Flávio Dino, é apenas levantando a questão que ele foi citado, apenas isso. Deputado Adriano, Vossa Excelência teve o cuidado de não acusar. Não foi o mesmo cuidado que outros deputados tiveram, deixaram de ter aqui. Até porque, e eu estou citando esses exemplos para ver como não é, vocês só estão falando porque foi citado o governador Flávio Dino. Não, sempre foi de forma respeitosa, esperando as consequências das delações. Eu disse aqui, antes de ontem, aliás, disse semana passada, que que as delações são um instrumento importante para que se possa elucidar por inteiro condutas criminosas, mas ela não pode ser vulgarizada, ela não pode ser banalizada, ela não pode ser induzida de acordo com o desejo subjetivo de alguém, senão ela perde o sentido e ela vai, ao invés de ser um instrumento de fazer justiça, ela pode dar uma cara de legalidade à injustiça. Mas, de fato, agora finalizo como finalizei o último discurso, com absoluta tranquilidade, com muita serenidade, porque nós temos absoluta confiança na conduta do nosso governador. E o deputado Edilásio começou o seu pronunciamento no grande expediente hoje, menos inspirado que outros que ele já fez, dizendo que agora as coisas estavam esclarecidas, que a gestão, que já era péssima, o governo já era péssimo no aspecto da gestão, agora também acabou no aspecto da moralidade. No aspecto da moralidade, esse é um governo sem escândalos, e esse que tentam fabricar não vai vingar. No aspecto da gestão, deputado Wellington, essa gestão do governo Flávio Dino, ela é ruim para alguns.
Deputado Bira, o governo Flávio Dino é ruim para aqueles que se acostumaram a viver às custas do poder público e que perderam as mamatas porque o governador não mais permitiu que vivessem disso. Aqueles que construíram grandes esquemas de poder e que agora viram que não teriam mais como continuar usando. Que o governador não ia fazer acordos espúrios para ter mais tranquilidade política e não enfrentar o nível de agressividade que enfrenta por alguns, potencializado por grandes meios de comunicação. Esses não gostam do governo Flávio Dino e vão continuar sem gostar. Mas, graças a Deus, a maior parte da população do Maranhão gosta e aprova o governo Flávio Dino. E ele respeita a todos, mas ele governa para os maranhenses, não é para uns poucos que viveram décadas às custas do poder em detrimento do povo do Maranhão. Muito obrigado.